Amém? Amém. Senhor Jesus, aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. 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 Aleluia. Amém. Que bom essa manhã. Amém. Amém. Irmãos estão alegres? Amém. Estão encorajados? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor, né? Essa manhã nós queremos apenas uma espécie de introdução, né? Desse novo evangelho diário, amém? Onde nós somos identificados pela palavra do Senhor, né? Os irmãos obreiros tiveram a oportunidade de compartilhar em pequenos grupos, né? E talvez eu não consiga falar ainda essa manhã, mas nosso sentimento é encorajar mais os irmãos, amém? E nós também somos encorajados, né? Então, essa palavra, né? Amanhã, dia 30, nós começamos com a leitura do novo evangelho, né? Amém? Amém? Gálatas, a fiação, né? Novo folho, amém? Ó Senhor Jesus, e a figura de um pai conduzindo o seu filho, né? Com essa experiência que queremos dar nesse semestre, e quer nos conduzir à plena filiação, ao crescimento de vida, a fim de podermos reinar com Ele, no mundo que é de Deus. Vamos, graças ao Senhor, né? Que o Senhor não tem nos deixado desamparados, né? Nós não somos filhos órfãos, mas nós temos um Pai. Um Pai para nos conduzir, para nos levar a bom termo, né? Aleluia! E esse Pai está nos conduzindo à glória. Ele nos conduz por meio de uma direção, né? Não é apenas nos apontando o futuro, mas de fato Ele quer pegar a nossa mão e nos levar para a glória. Amém. Aleluia! Senhor Jesus, né? E essa direção que o Senhor tem dado para nós tem sido por meio da sua palavra, né? Repetidamente o Senhor tem vindo a nós, né? Ó Senhor Jesus, semestre após semestre o Senhor tem sido insistente para conosco, né? Nos orientado, né? Nos dado uma direção clara, nos mostrado o que fazer em cada situação. Amém? Aleluia! Então, lendo essa semana no livro de Deuteronômio, né? Na leitura bíblica, e fiquei muito encorajado, porque Deuteronômio, né? A palavra Deuteronômio, por si só, já significa repetição, né? Aleluia! No momento de Moisés, o Senhor, nesse livro, repetiu, resumiu e trabalhou os aspectos mais essenciais, mais importantes, relacionados com a vida e o viver do povo, né? Aquilo que de fato poderia levar o povo de Israel a entrar na boa terra de Canaã. Aleluia! Então, por meio de Moisés, versículo 1, do capítulo 1 de Deuteronômio, fala: são estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel, dali do Jordão, no deserto de Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe, né? Ó Senhor Jesus! Então, nesse contexto geográfico que eles estavam, o Senhor apontou um caminho para eles, que era a boa terra de Canaã. Então ele apresentou palavras de encorajamento, repetiu tudo o que ele havia falado anteriormente, né? Mas destacando os pontos principais, né? Essenciais, que eles precisavam ouvir para poder avançar, né? E no capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 7, fala: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa
mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueiras, roleiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nesta terra. Terra cujas pedras são ferro, cujos montes cavarás com pão. Comerás e te fartarás. Aleluia! E louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que essa boa terra, irmãos, é uma direção que o Senhor apontou para o povo caminhar, né? Significa uma vida plena com Deus. É uma boa figura da plena filiação. Que queremos levar a plena filiação. Nesse semestre, o Senhor está nos conduzindo nesse caminho. Na verdade, nós já temos ouvido falar da plena filiação, né? Já temos ouvido falar desse item. Então, o Senhor quer nos levar a nos introduzir de maneira mais profunda na experiência da filiação. Você olha para esse texto, né? E olha para o seu viver, você percebe que está muito aquém, né? Estou muito aquém de viver nessa boa terra, né? Onde tem toda essa fartura, essa abundância do dispensado do Deus triuno, né? Da comunhão do Deus triuno. Ó Senhor Jesus. Amém. Será que nós estamos vivendo isso aqui plenamente? Né? Ó Senhor Jesus. Então, nessa terra tem muitos inimigos, né? Muitos eus, né? Os jabuseus, os heteus, todos aqueles povos que estavam ali fazendo oposição para o povo entrar e fazer daquele lugar um lugar seguro, um lugar de vida, um lugar de aperfeiçoamento, para a partir dali Deus poder estabelecer o seu reino para toda a terra. Esse é o propósito do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas muitos inimigos vão ser vencidos, né? Para eles entrarem e possuírem essa boa terra. Senhor Jesus, também nós temos muitos inimigos, tanto inimigos interiores quanto inimigos exteriores. Mas aleluia! Com essa direção clara de Deus para nós, né? Jesus é o Senhor. Então, irmãos, o encargo que o Senhor tem nos dado, né? É entrar nessa plena filiação. Só queremos introduzir na realidade dos filhos de Deus. Por um lado, nós já somos os filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus nessa manhã aqui. Amém. Nós já somos filhos de Deus. Amém. Lá em João capítulo 1, versículo 12 fala, né? Todos aqueles que receberam, que creram, deu-lhes o poder ou a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Tem até fumacinha, né? Trazer mais um sentimento mais forte, né? Do aroma dos filhos de Deus. Aleluia! Essa fumacinha é um testemunho que nós somos filhos de Deus. Jesus é o Senhor. Esse é nosso título, é o nosso status, né? Diga para o seu irmão, você é um filho de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. Nós, Senhor Jesus, nós não éramos filhos de Deus. Nós não tínhamos esse título, esse status, né? Essa posição não era nossa. Mas essa é o Senhor. Nós recebemos esse título. Aleluia. Hoje nós somos filhos de Deus. Aleluia. Mas falta ainda, irmão. Falta ainda nos tornar em realidade. Falta-nos a realidade da filiação. Oh Senhor Jesus. Não basta apenas esse título. Os que entrarem nessa filiação, Senhor Jesus, e tornar o nosso viver. E dados é para isso, né? Para nos fazer focar mais nessa experiência, né? Ó Senhor Jesus,
capítulo 17, essa experiência não é uma experiência rasa, é uma experiência profunda. Ser um filho de Deus é algo profundo, é algo que está além da nossa capacidade de pensar. Em João 17, o apóstolo João nos mostra isso. João foi o apóstolo que mais trabalhou o encargo da filiação. Apesar de nós estarmos estudando Gálatas, ou seja, a filiação em Gálatas, quem mais falou da filiação foi João. Ele nos mostrou exatamente a experiência da filha de Deus, a experiência transformadora da vida de Deus em nós, né? Aqui em João 17 tem um versículo interessante, né? O versículo 20 fala: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aleluia! O Senhor já orava por nós aqui, né? Aqueles que iriam crer no Senhor por meio da sua palavra, receberiam essa palavra e se tornariam assim filhos de Deus. Mas não é suficiente isso, né? Você continua, 21, a fim de que todos esses que já creram, né, que já receberam, sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor fala de algo profundo aqui. Ele fala de uma comunhão plena. Ó Senhor Jesus, Ele nos apresenta aqui a plena filiação, se tornar um com o Pai, assim como Ele se tornou um com o Pai. Nós, por meio dessa união com Deus, os filhos de Deus vão manifestar Deus. Ó Senhor Jesus, isso é a plena filiação, é um processo de vida. O Senhor está orando aqui para que nós entremos nessa realidade. Isso é essencial para nós. É uma experiência pessoal que nós vamos ter também como igreja, como homem corporativo, nos alcançar esse padrão, né, da expressão de Deus. Por isso ele fala aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus é o Senhor, né? Ele vai olhar para nós e vai ver o quê? A manifestação dos filhos de Deus, né? Senhor Jesus, é bom ou não é bom? Mas nós temos que cavar e entrar dia a dia, né? Por meio da nossa experiência. Quando ficar parados na casa do Pai, mas sem desfrutar dessa realidade, né? Em Lucas 15 tem um texto muito conhecido, né? E até na quinta-feira nós fomos visitar fazer um estudo bíblico com uma casa, né? Lá na família. E só nos dão um sentimento desse texto. E nós ficamos, foi muito disputado, né? Aqui em Lucas 15, o versículo 11 ao versículo 32, não vou ler, mas tem a história, a famosa história do filho pródigo, né? São dois modelos de filhos. Né? Primeiro, um filho muito inquieto, muito independente, que apesar de estar na casa do pai, poder desfrutar de tudo que esta casa podia lhe oferecer, ele era muito inquieto, ele queria ter sua própria experiência, independente do pai. Então ele saiu da casa do pai, né? Ele levou o que ele tinha, o pai sabia que ele ia se frustrar, mas deixou, porque sabia que ele precisava de obter uma experiência subjetiva. Aquele filho só tinha o título de filho, faltava uma experiência subjetiva, faltava a realidade do Filho de Deus, a experiência dele. Então o pai permitiu que ele saísse, e por meio de sair, experimentar o mundo, quebrar a cabeça, ele aprendeu a lição. Graças ao Senhor que o pai o recebeu de volta. Sim. E o acolheu e o restaurou. E então, de fato, ele pôde experimentar a realidade
Irmãos, muitas vezes nossa condição é essa. Nós não somos rebeldes, mas somos individualistas, almáticos. Só pensamos em nós mesmos. Estamos preocupados com o nosso mundinho. Senhor Jesus, como o Diego falou ontem, né? Não nos preocupamos com as pessoas, nem mesmo com os irmãos que estão ao nosso lado, quanto menos com os que estão lá fora. Senhor Jesus, então aquele segundo filho, ele foi muito exposto quando da restauração do primeiro filho. A Bíblia não narra, mas eu creio que ele se arrependeu. Eu espero que ele tenha se arrependido. Porque quanto a nós, o Senhor tem nos exortado, né? E nos dado a oportunidade de nos arrepender. Só nos livre, irmãos, dessa condição de estar na casa, ser um filho de Deus, ter o título de filho de Deus, e, no entanto, não ter a realidade, não ter a experiência subjetiva de vida. Ó Senhor Jesus, Senhor tem misericórdia de nós, né? Senhor Jesus, e qual é o sinal, qual é o sintoma, a característica de alguém que está avançando? Amém? Que está ganhando a realidade do Filho de Deus. O Diego nos mostrou ontem, né? Fomos muito ajudados pela palavra de ontem, especialmente na experiência de José e também de Davi, né? Os que não estavam aqui ontem vão dar uma oportunidade, né? Tudo bem? Então, uma palhinha, uma pincelada, né? José, a experiência de José foi maravilhosa, porque ele ganhou um foco, ele ganhou uma meta desde cedo. Ele percebeu que ele era um filho de Deus, e um filho de Deus é para governar. Não é isso que nós estamos falando? Gálatas 4, de 1 a 7, está apontando para Hebreus 2, de 5 a 8. Que Deus quer, na verdade, não são filhos menores. Deus quer homens maduros. Amém. A meta de Deus é alcançar homens maduros para governar o mundo dele. José percebeu isso. Ele ganhou essa visão, esse foco, essa meta. Então ele avançou dia a dia nesse objetivo, né? E não foi fácil. Muitas adversidades, né? Muitas adversidades, Senhor Jesus. Mas algo, um detalhe de vida muito rico, o Diego nos mostrou ontem, né? Que ele foi preparado, aperfeiçoado, por meio de quê? De ganhar responsabilidade. Amém. Ó Senhor Jesus. Ele foi avançando, né? Por meio das experiências adversas, Deus trabalhou nele exatamente a responsabilidade. Meu irmão, o que nos faz avançar de um filho menor para um homem maduro é a medida da responsabilidade que nós vamos ganhando, absorvendo, e praticando, e carregando, e vivendo, né? Então, vamos mostrou ontem, especialmente na casa de Potifar, né? Um ambiente totalmente adverso. Na casa de Potifar, José, ele foi colocado para liderar, para comandar, ser o mordomo daquela casa. E ali ele pôde ser o quê? Aperfeiçoado, né? Amém. Uma primeira experiência que ele teve de quê? De responsabilidade. Então, se você assumiu algum serviço na igreja, menor que seja, né? Recepção, jovens, música, né? Irmãos, é uma experiência de responsabilidade. Não seja irresponsável, não seja negligente, não pense que isso não é nada. Eu aqui, nessa igrejinha chamada Gama, servindo nesse servicinho de música,
Ele estava na casa do Pai, fazendo um serviço desprezível. Enquanto seus irmãos estavam ali, né, em volta do Pai, né, o estado talvez melhor que José, ou que Davi. Davi era o menor, e ele estava cuidando do rebanho. Um serviço desprezível. Assim, uma visão humana, né? Uma visão natural. Mas naquele serviço, José foi aperfeiçoado. Amém. Davi foi aperfeiçoado. Amém. O irmão mostrou que ele teve que matar uns ursos ali, uns leões, né? Aleluia! Amém. E aquele foi aquelas foram as primeiras experiências de Davi, né? Que foi qualificando ele para se tornar rei, né? Depois fazendo entradas, né, militares, como mostrou para nós ontem, ele foi sendo aperfeiçoado para reinar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Temos a questão da responsabilidade, né? Um item crucial. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, como filho, foi dar o modelo para nós, né? Amém? Amém. Por nada ele nos chamou para a comunhão, para que nós tornemos um com o Pai. Sim. Quanto mais acontece, irmãos, mais nós ganhamos responsabilidade. Por quê? Porque o Pai, ele tem uma casa. Amém. E nessa casa tem um serviço, tem um labor, né? Tem funções, tem uma vontade a ser feita, né? Tem alguns versículos aqui. João, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. João capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Amém. Quando nós nos envolvemos nessa casa, né? Como Davi fez, como José fez, nós ganhamos a vontade de Deus, né? Amém? João 4, 32, 34 diz, 32. Nesse ínterim, 31, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. Irmãos, isso aqui é um filho maduro. Talvez eu não sou tão assim maduro como sou eu. Estou buscando a minha comida como prioridade. A minha comida é a minha prioridade. Mas, irmãos, quanto mais nós entramos nessa filiação, mais ganhamos o sentimento de que somos filhos de Deus, para poder governar com Ele no mundo que há de vir. Mais nós absorvemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai ser o que? A nossa comida. Senhor Jesus, aí você não tem dificuldade de levantar cedo para orar, para ler a Bíblia. Você tem que crescer. Eu preciso crescer. Amém. Então tem que levantar cedo, gastar tempo em oração. Amém. Lendo a Bíblia. Amém. Sendo aperfeiçoado. Você não vai ter dificuldade também de reunir, né? De servir, chegar no horário da reunião. Chegar no horário vai ser algo muito, muito normal para você, porque é um símbolo de responsabilidade. Amém. Você tem uma responsabilidade. Sim, Senhor. Senhor Jesus. Por quê? A minha comida consiste em fazer a vontade. Amém. Daquele que me enviou e realizar a sua obra. Né? Seguindo João 5, versículo 30 fala: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Você chegar nesse nível de abrir mão da sua
viver exclusivamente em função da vontade daquele que nos enviou. Amém? Versículo 38 do capítulo 6 de João: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e fazer a sua obra. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, né? O Senhor quer nos levar a avançar em um nível de responsabilidade cada vez maior. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Aqui é o top, né? É o top da responsabilidade. É o modelo do Senhor Jesus, né? Alguém que abriu mão completamente da sua vontade para viver a vontade daquele que o enviou. Senhor Jesus, né? Como nos mostrou ontem, achei muito lindo também, que uma característica muito forte de alguém que está fazendo a vontade do Pai, que está crescendo, está virando um homem maduro, é que ele se preocupa com as pessoas, né? E não apenas com coisas, né? Ele leu, eu não vou ler Mateus, que é o mesmo texto, né? Mateus 24. Bem, Mateus 24, versículo 45. É uma palavra do Pai para nós. É uma palavra de Pai para filho. Amém. Quantos que são os filhos de Deus? Amém. Então essa palavra é do Pai para você, né? Amém. Quem é, pois, o servo fiel e... Olha só, se você é um filho de Deus, que está crescendo, está ficando maduro, você vai fazer essa transição na sua vida, né? Você vai ser chamado de servo, amém? Fiel e prudente. Quanto mais você cresce em vida, mais você se torna um servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus. Olha só, então você vai crescendo, amadurecendo. Só te dá uma coisa, só te dá o serviço de criança. Você vai se servir as crianças na igreja, e você vai se dando ali, você vai sendo fiel, sendo prudente. O Senhor vai ser agora o responsável pelos filhos. Cresceu, amadureceu. Amém. Senhor Jesus. Amém. E assim você vai crescendo, amadurecendo, cada vez mais fiel, cada vez mais prudente. Sabia? O Senhor pode dar para um país se você cuidar. Amém. Até um continente. Tem gente para a Europa aí, ó. Para a Europa. Outro continente. Senhor Jesus. Amém. Nossa. Ó Senhor Jesus. Graças a Deus. O Senhor quer nos levar o quê? Ele quer nos levar a crescer. Amém. Temos que ser fiéis e prudentes. Então, até para a pastor ali, né? Chegando lá, seja fiel e prudente. Amém. O Senhor quer te dar porções cada vez maiores. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Pelo fato de você ter sido fiel e prudente aqui no Gama, por anos, o Senhor está te dando outra porção agora. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, esse é o caminho de um filho de Deus, né? Essa é a jornada de um filho de Deus. Quanto mais ele amadurece, mais ele ganha responsabilidade, né? Amém? Amém. Confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu filho. Bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo Amém. assim. Em verdade, nos dias que lhes confiará todos os seus bens. Jesus é o Senhor, né? Maravilhoso, né? O serviço nosso é cuidar das pessoas. Por isso, o nosso mundo tem tanto encargo de falar da experiência do Paulo, né? Entrar, secar, vem de novo, vem outra vez, e fala de Paulo, fala de Barnabé.
pé, fala de João Marcos, e rumina de novo. Por quê? Mostrando que Paulo foi aperfeiçoado por meio de aprender a cuidar de pessoas. O grande apóstolo Paulo, com toda a sua capacidade humana, né, no tocante de cuidar de pessoas, ele precisou de um aperfeiçoamento. Um longo aperfeiçoamento, onde ele acertou, ele errou, acertou, errou, e no final, o que sintetiza a experiência de Paulo não são só as suas epístolas, né? Mas é uma pequena epístola de um capítulo apenas, né? Que é o livro de Filemão, né? Onde Paulo apresenta para nós uma experiência de amor. Amém. Onde ele cheirou Onésimo na prisão, ele aprendeu a cuidar de uma pessoa. Cheirou e cuidou, né? Jesus é o Senhor. O Senhor tem mudado o nosso foco, até mesmo nossa prática. O Senhor tem falado continuamente, né? Até mesmo quando algum café que veio caminhando todos esses 3, 4 anos numa linha apenas de alimentar os conselhos, no aspecto de alimentar os filhos de Deus. E graças a Deus temos tido excelentes experiências em alimentar os filhos de Deus. Com a palavra revelada, né? Temos aberto o nosso local de reuniões, né? Temos investido pesado, recursos financeiros altíssimos, né? Irmãos exemplificaram suas vidas. Ali, um labor imenso no Bom Café e na comportagem, tantas ferramentas. Para quê? Para alimentar os filhos de Deus, sem a preocupação de trazê-los. Isso é bom? É muito bom. Mas isso aí, aplicando aqui, equivale às 14 epístolas de Paulo, né? Paulo escreveu 14 epístolas para alimentar os filhos de Deus, mas ele alcançou a experiência da filiação quando ele gerou um filho novo. Ele estava velho já, depois de passar um longo período preso, né? Onde ele não mais desenvolveu o ministério de edificação e sim o ministério epistolar. Ele estava velho, então Deus o renovou, colocou um filho para ele cuidar. Nós precisamos gerar filhos novos. Isso vai nos renovar. Se cada irmão da igreja se envolver em gerar filhos honestos, irmãos, isso vai mudar a nossa vida. Essa é a experiência da plena filiação. Ó Senhor Jesus. Então o Bom Café hoje continua tendo como objetivo alimentar os filhos, mas também precisa gerar filhos novos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é necessário para que a nossa experiência se complete, né? Gálatas, capítulo 4, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. O que é a vida da igreja? A vida da igreja é isso aqui. Nada mais, nada menos que isso aqui. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é o Senhor de tudo, Senhor Jesus. Mas aqui está sobre tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, por um lado, isso aí se aplica à nossa experiência individual, né? Nós estamos nessa esfera da vida da igreja. Amém? Amém? Mas também, esses filhos menores vão crescendo, vão amadurecendo, vão virando homens, né? O versículo que o Diego leu ontem para nós em Êxodo 18, nós oramos hoje de manhã aqui. Quem chegou 9 horas da manhã pode orar e orar nesse versículo, né? Já entrou no sentimento, se tornar um varão, um homem de verdade. Ó Senhor Jesus.
chegou mais cedo, não leu, então vamos ler aqui. Êxodo 18. Quem quer ser um homem de verdade? Amém. Você quer ser criança a vida inteira? Quer ser menor a vida inteira? Senhor Jesus. Êxodo 18, 21. Procura dentre a igreja do Rama homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Ó Senhor Jesus. Amém. Homens de verdade, e aborreçam a avareza. Põe-nos, dê responsabilidade para eles, cada vez maiores. Põe-nos eles por chefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Talvez você não consiga subir 1000, mas você consegue subir 10, ou vai subir 50, depois 100, até chegar nos 1000. Ó Senhor Jesus. Homens de verdade. Muito forte essa palavra, né? Então esses menores aqui precisam se tornar homens de verdade. Ó Senhor Jesus. Se você não consegue nem levantar meia hora mais cedo para orar, para ler a Bíblia, como é que você vai se tornar um homem de verdade? Senhor Jesus. Se não consegue nem chegar no horário da reunião, como se tornar um homem de verdade, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Só tem misericórdia de nós, né? Mas Gálatas é para isso. Amém. É uma esfera de tutores e curadores. Agora, irmãos, todos são bem-vindos, amém? Todos são acolhidos, todos são abraçados. Mas também nós precisamos crescer para nós nos tornarmos tutores e curadores. Ó Senhor Jesus. Não foi aqui chegar na reunião, não é para expor os irmãos, não, né? Para mostrar que nós não estamos cuidando de ninguém. Sabe por quê? Se você estiver cuidando de um filho novo, quem tem filho novo sabe, né? Quem tem bebê em casa, na forma de em casa. Não é brincadeira, não. Acabou a monotomia. Levantar cedo, tem que trocar o menino, tem que dar banho. É um labor tremendo. É exclusividade. Agora, por que nós estamos tão tranquilos? Vou ler a Bíblia, vou ler o diário já. Hoje eu não vou orar, não. Estou chateado com Deus. Hoje eu vou na reunião, não. Vou ficar em casa. Sabe por quê? Não tem filho novo. Não está cuidando de ninguém. Não está agindo como tutor e curador. Está solto, está relaxado, está tranquilo. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Se nós estamos envolvendo com pessoas, respirando pessoas, irmão. Se ficar deitado na cama, 6 da manhã você vai acordar. Vai lembrar das pessoas, orar por elas. Amém. Se derramar por elas, orando, telefonando, né? Mandando mensagem, levando ela para a reunião. Senhor Jesus. Então essa é a esfera da igreja. Ó Senhor Jesus. Amém. Uma esfera de tutores e curadores. Por um lado, eu estou sendo cuidado, alimentado e suprido, né? Mas por outro lado, eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Amém. Por meio de ser curador de alguém e ser tutor de alguém. Se você não cuidar de ninguém, irmãos, você não vai crescer, não. Vai ser eternamente aquele direção que chega na reunião com a boca aberta. Aqui é comida, comida é boa, comida é quente. E ainda reclama que a reunião está ruim, que a igreja está morta, né? Bebezão, bebezão. Natal chega como cliente, né? Ó Senhor Jesus. Só tem misericórdia de nós, amém? Jesus é o Senhor. Então eu queria encorajar os irmãos a entrar, né? Nessa palavra, amém? Amanhã, segunda-feira, entre nessa palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Eu quero crescer. Amém. Quero deixar de ser um bebezão. Amém. Quero ser um homem de verdade. Cuidar de pessoas. Amém. Ó Senhor Jesus. E faça isso, mude a
irmãos, nossa vida vai mudar, né? A igreja vai mudar. Esse local vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Porque todos nós vamos cuidar de alguém. Senhor Jesus, e nós vamos crescer. E vamos reinar. Jesus é o Senhor. Amém? Eu queria deixar essas palavras para a gente terminar com a oração. Nós levantássemos e orássemos, né? Grupos de 2, 3, 4. Com esse sentimento de não entrar nesse livro, né? Não entrar nesse semestre de qualquer maneira. Relaxadamente. Todos nós nos arrependemos. Amém, irmão? Tomarmos o falar do Senhor nos próximos 6 meses. Amém. O encargo, com consagração, com atitude de mudança, né? Amém? De crescer e amadurecer. Jesus é o Senhor. Amém? Então vamos orar em grupos, né?